abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 20, apenas o versículo de 1 a 9. Diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram outra vez para casa. O título dessa mensagem, que será muito rápido: eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. O sepulcro está vazio. Este é o maior legado do cristianismo. Existem tantas outras religiões que expõem e até mostram os restos mortais dos seus líderes, mas o túmulo de Jesus está vazio. Jesus venceu a morte. Você pode dizer glória a Deus? Porque ele ressuscitou no terceiro dia da sua morte. 1 Coríntios 15, 26, Paulo deixou registrado que o último inimigo a ser vencido seria a morte, e Jesus venceu a morte. O evangelista João, ele foi muito feliz ao deixar registrado esse texto maravilhoso, que era necessário que Jesus ressuscitasse os mortos. Por que João foi muito feliz? Porque esta declaração nos faz pensar, e o fato de pensar é muitíssimo importante, pois nos leva a entender por que é que Jesus ressuscitou dos mortos. Hoje, ao contemplarmos a cruz vazia, este símbolo é muitíssimo importante para o cristianismo. É importante destacar que muitos templos cristãos por todo o mundo geralmente coloca a cruz sobressaindo nas alturas e sobre as grandes catedrais, mas a cruz está vazia, porque ele ressuscitou. E a cruz vazia, ela traz uma mensagem de fácil interpretação, porque ela está vazia, porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. A cruz ainda firme está, diz os nossos hinos do cantor cristão, porque é necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Eu quero brevemente dizer que esse fato é de extrema importância para o cristianismo, e algumas considerações rapidamente eu quero destacar aqui. Em primeiro lugar, é importante que Jesus ressuscitasse dentre os mortos para que as Escrituras se cumprissem. Em Lucas 24,
24, 25 a 27, Jesus disse para aqueles dois discípulos, após a morte de Jesus, estavam caminhando triste, no caminho de Emaús, e Jesus encaminhava com eles, e Jesus então pergunta-lhes: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Porque o Antigo Testamento dizia que Jesus devia vir a este mundo como Messias, ia sofrer, ia passar pelo martírio, e então era necessário que acontecesse esse fato. E Jesus então explicou para eles, naquela caminhada pelo caminho, na estrada de Emaús, ele foi citando alguns textos do Antigo Testamento. E nós podemos citar aqui brevemente, Salmo 16:10 diz assim: porque tu não me abandonaste no sepulcro, nem permitirás que o teu servo sofra decomposição. Porque Jesus, ele ressuscitou no corpo, e ele não passou por esse processo de deteriorização do seu corpo. O profeta Isaías, ele foi muito longe ao profetizar, lá no seu livro, Isaías capítulo 6, versículo 19: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. Este é o significado da vitória de Cristo. O profeta Oséias, no capítulo 13, versículo 14, diz: eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 32, Paulo, ele testemunhou lá em Antioquia. Ele então disse assim, que Jesus ia trazer as boas novas que Deus havia prometido lá aos antepassados, como está escrito no Salmo o seguinte: tu és o meu filho, hoje te gerei. Salmo capítulo 2, versículo 7. E em segundo lugar, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, porque é a vitória também para o cristianismo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. 1 Coríntios 15, 14. E a gente pode então glorificar a Deus, porque Cristo venceu a morte. Em terceiro lugar, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, porque é a vitória total e absoluta sobre o pecado. Hebreus 9:28 diz assim: Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar mais o pecado, mas para trazer a salvação eterna a todos que creem. Conforme Romanos 4:25, para a justificação dos que creem. Romanos 8:34, quem os condenará? É uma pergunta. Foi Cristo que morreu, mas que ressuscitou e está vivo, e o melhor de tudo, ele intercede por nós. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Mas em quarto lugar, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, porque também é a garantia de todo o crente. Quando o crente morre, a teologia ensina que o crente, ao morrer, ao fechar os olhos nessa vida, ele já vai para a eternidade com Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, nos diz: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará quando a gente morrer.
fundamental, é o ponto básico do cristianismo, a cruz vazia, para a vitória sobre o pecado, porque não há mais pecado ou culpa que possa condenar o crente de Jesus, para a garantia da nossa redenção futura. Meus queridos, hoje é dia de festa, porque a gente celebra hoje a vitória de Cristo. A cruz está vazia.